Shalom para você. Deus abençoe, que seja um tempo bom para nós compartilharmos aqui esse texto. Eu queria compartilhar esse texto com você, que é um texto de Jó. E Jó é um livro, um dos primeiros, na verdade, é o primeiro, talvez, livro escrito da Bíblia, e foi escrito provavelmente por Moisés. E Jó está lá entre um livro antes de Salmos, mas provavelmente é o primeiro livro escrito. E é um drama, uma narração, não é? De uma história realmente de sofrimento. E esse livro, ele narra, começa narrando alguma coisa que os nossos olhos não veem. Então, os nossos olhos não veem. O que é que os nossos olhos não veem? Os nossos olhos não veem algumas coisas que acontecem porque nós temos uma visão limitada. Se você pensar que se você tivesse uma visão de águia, imagine uma visão de águia. A águia, ela enxerga quilômetros de distância voando, ela consegue enxergar um camundongo. Então, nossa visão é limitada física, também é limitada emocional, porque quando nós estamos com algum problema emocional, a gente não tem uma visão ampla das coisas. E a nossa visão também é limitada espiritualmente falando. E o texto começa dizendo que se apresentou diante de Deus os filhos de Deus, os anjos do Senhor, mas se apresentaram também lá a antiga serpente Satanás. E diante dessa apresentação no céu do céu, vamos dizer assim, no primeiro céu, Deus permite que Satanás chegue ali, e Satanás, então, ele faz uma indagação diante de Deus, do qual o Jó, que a Bíblia começa dizendo, o justo Jó, está ali na terra com a sua família, curtindo, né, passeando. Ele vai lá com seus filhos fazem festa toda semana, e ele até queima lá um incenso, ele faz um sacrifício pensando assim, se a minha família estiver pecando, eu estou pedindo aqui a bênção de Deus para eles. Então é um drama que Jó nem sabe o que vai acontecer e nem tem ideia. Mas Satanás se apresenta diante de Deus e diz assim, olha, aquele homem que está lá, ele só te serve, ele só está com você porque ele tem todas as coisas que um ser humano normal não tem. Ele tem uma boa família, ele tem uma chácara, ele tem uma fazenda, ele tem muitos bens. E assim a Bíblia diz, no capítulo 1 de Jó, que ele é um cara muito próspero, é o cara mais próspero da região ali onde ele mora. Então, Deus diz assim, não, você está errada, Satanás, né? O meu servo Jó, aquele filho que eu tenho ali na terra, ele vai me servir em qualquer circunstância. E Satanás, então, pede para Deus dizendo o seguinte, bom, deixa então eu tocar nele. Na verdade, Satanás vai 2 vezes diante de Deus, pedindo para tocar em Jó. E Jó diz assim, toca tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que todas as coisas, todo o enredo, seja na tua vida, na minha vida, e por maior dificuldade que você esteja passando, e a gente tem que entender que o drama, o enredo, tudo, a história está nas mãos de Deus. Mesmo que você ache que não está, mesmo que eu ache que não está, mas Deus está no controle de tudo. E Deus então permite que Jó seja vituperado, permite que Jó seja tocado, e Satanás faz as coisas mais grotescas que podem ser feitas. Então, tira seus bens, tira sua família, seus filhos, né, sua família, e as pessoas que ele tinha que amavam são mortas. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que há mensageiros do bem e mensageiros do mal. O mensageiro do bem é aquele cara que chega para você, te dá boas notícias, né? Aquela pessoa que vem e te diz assim, olha, Deus tem me abençoado, a minha esposa ficou grávida. Olha, esse é o mensageiro do bem, né? Eu quero que você ore por ela. Mas tem o mensageiro do mal, é aquele cara que sempre está achando coisas negativas na sua vida, ou na vida do seu amigo, do seu próximo. E nesse texto aí aparece o mensageiro do mal, que são amigos
ou pessoas que trabalhavam ali para Jó, e às vezes que ele chega para Jó e diz assim, só eu escapei do problema, né? Olha, morreu todas as suas filhas, caiu lá o telhado sobre a sua família, e eu vim trazer essa notícia para você. Novamente acontece isso, olha, invadiram suas terras, o pessoal lá, da região do norte, a região do sul, levaram seus gados, levaram suas ovelhas, só escapei para dizer para você essas notícias. Então, notícias ruins, elas correm rapidamente, mas as notícias boas, elas demoram muitas vezes para chegar. Mas que você não seja um mensageiro do mal, mas sempre um mensageiro de notícias boas e confiantes, porque nós estamos precisando assim no mundo, né, de pessoas que tenham boas notícias. E Jó então agora acaba sofrendo todas essas lutas e, como eu disse, uma da segunda vez, Satanás sobe ainda no céu e pede para tocar na saúde de Jó. Então Jó ele tem a saúde tocada, os seus amigos chegam em Jó e ficam ali 7 dias sem dizer nada, vendo a situação de Jó, porque conhecia, com muita dó de Jó. Ficam em jejum com Jó, mas depois de um certo tempo os seus amigos começam também a questionar e dizer para Jó, você está mal, as coisas que estão acontecendo é porque você é culpado, e se você perdeu a sua família, perdeu os seus bens, se você está nessa crise, você é culpado. Terceira coisa então, às vezes nós realmente somos culpados de certas circunstâncias. Então você é um cara que é casado, se você não tratar bem sua família, sua esposa, se você não lembrar direito lá das coisas que ela te pede para você comprar e você esquece, você vai pagar um preço, ela vai reclamar, não é assim? Então assim, algumas coisas nós somos culpados de fato, pelo próprio pecado que nós temos e por aquilo que a gente semeia. Mas tem certas situações que você não tem culpa de algumas coisas que acontecem. Por exemplo, você é mandado embora de um emprego que você está ali há muitos anos e você não entende, né? Por que você foi mandado embora, sendo que você chega na hora, você é um cara que trabalha direitinho, é um bom funcionário. Então, às vezes, tem certas situações que não estão no nosso controle da nossa vida. E às vezes isso acontece com você e você não precisa ficar se auto-questionando, se machucando muitas vezes, né? Por certas situações. Mas tem coisas que acontecem, porque você criou ou semeou. Mas no caso de Jó, Satanás é que é o culpado dessa situação toda, e Jó nem sabe disso, que é uma coisa que ele não está no céu, ele não está entendendo esse enredo dessa história, e ele não é o culpado. E os seus amigos então acham que talvez ele seja culpado. Então Jó perde família, perde bens, perde a saúde, porque diz o texto na Bíblia que ele se coça com um caco de telha, né? Então imagine você, uma pessoa que tinha um padrão de vida e desce lá embaixo. Talvez você que está vivendo e tinha uma boa saúde e está agora realmente doente. Talvez você que passou por um divórcio, não é? E esse divórcio tem sido muito difícil para você. Talvez uma mudança de cidade, talvez um problema que você esteja enfrentando lá no seu trabalho. Então você pode estar enfrentando, né, certas lutas das quais você talvez nem pensou em passar por isso. E Jó também não. Seus amigos questionam, sua esposa também questiona a certa ocasião, e naturalmente ela está muito abalada, ela está doente, né, psicologicamente falando. Imagine você perder seus filhos, não é muito fácil para ninguém, né? Aliás, não é fácil de maneira alguma. Então a única coisa que ela vê é o esposo, então ela joga toda a indignação sobre Jó e diz assim, por que você não amaldiçoa esse Deus que você procura ser zeloso, como a Bíblia começa dizendo que não havia nenhum homem tão justo como ele na terra, naquela ocasião. Morra. Para que viver? Então, uma quarta coisa é, às vezes nós chegamos numa situação e para que viver? A minha vida não tem significado, eu não tenho mais importância nessa terra,
Então, às vezes, a autoestima, o abandono dos amigos, uma situação que a gente vai vivendo, leva-nos assim a olharmos para dentro de nós mesmos e resolver, né? Muitas vezes, não que você vai querer a morte, vai se matar, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas você dizer, para que vale a pena eu viver? Como Paulo mesmo disse, certa situação, né? E ele disse, olha, eu daria tudo, até a minha própria vida, para que o pessoal da minha raça fosse salvo. E Jó não está nessa situação de troca de vida com Deus, mas em certo momento ele diz assim, olha, eu preferia não ter nascido para não ver essas situações. Então tem hora na sua vida e na minha vida, seja em qualquer circunstância que você esteja passando, talvez você possa pensar como Jó, né? Eu não gostaria de ter vivido e nem nascido para viver essa situação. Mas o livro é bem extenso, né? E conta toda a história, e ele tem muitos diálogos com Deus. E Jó então tem todo esse drama, e ele então agora passa a questionar a vida dele, passa a questionar Deus, passa a questionar a sua história. E naturalmente isso pode acontecer com você e comigo. Mas lá no capítulo 42 de Jó, ele começa a entender, supostamente entender, né? Porque logo em seguida ele diz assim, os meus ouvidos ouviam falar de você, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele está mergulhado numa situação que ele está sem a família, a esposa está fora desse relacionamento íntimo que ele precisa, mas ele não tem ninguém. Ele está sem a sua família, está sem seus bens e está sem saúde. E a saúde dele está tão debilitada que os seus amigos, quando o vê, não reconhecem. Ele diz um versículo no texto, parece que ele perde até os dentes, assim, parte da sua arcada dentária. Então, tal é o sofrimento dele. Aí eu me lembro lá de Jesus, antes da cruz, né? Que a Bíblia diz que Jesus, ele sai gotas de sangue sobre ele, como o seu suor. Que isso é um fenômeno assim de alguém que está passando um estresse muito grande. Então a quinta coisa é que alguns estresses da sua vida levam você a situações muito difíceis, né? Com a sua saúde mental. E como Jesus lá na cruz, como Jó, então a gente precisa achar um escape, achar uma situação que você tem uma alavanca, tem um up, você consegue pular, né? Aquela circunstância que você está passando. E aí você pode tomar remédio, você pode ir num bom psicólogo e fazer terapias, tudo mais, isso é muito válido, muito importante. E a gente não deve descartar nada dessas coisas, mas lembrar que toda nosso enredo, a nossa história, ela está sempre nas mãos de Deus. E Jó então diz que ele, num momento, num redemoinho, né, como se ele estivesse vendo coisas extraordinárias, ele diz assim, bem sei eu que tudo podes. Nenhum dos seus atos, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então Jó, ele reconhece aqui a sexta coisa, a sua limitação. Então ele reconhece que ele é limitado, que ele não tem uma visão ampla, ele não consegue enxergar como a águia, não é? Ele não consegue ver além daquela situação que ele está passando. E às vezes isso acontece com você e comigo. As nossas crises não nos dão condição de olhar para cima ou olhar um pouco além daquilo que a gente possa olhar. E aí a gente pode entrar naquela situação dos discípulos que estão lá no barco, remando quase a noite toda, e a maré vem atacando, e eles então estão desesperados, mas o Senhor tinha colocado eles no barco. Você lembra dessa história? Jesus tinha empurrado eles para dentro desse barco e mandado eles atravessar aquele lugar do Mar da Galileia. Mas eles se esquecem dos milagres de Jesus, dos pães que Jesus fez multiplicar na frente deles, porque as crises que a gente passa na vida faz a gente esquecer rapidamente de tudo o que Deus tem feito ou faz para nós, o que Jesus tinha feito. E eles então começam a se desesperar,
e vem ali um vulto, e é Jesus. Então ele diz assim, nossa, é um fantasma que está aproximando. Então há uma crendice naquela época, naqueles dias, né, que um fantasma saía para atormentar, porque movia as águas. E há muitos fantasmas que nos atacam na nossa vida. E ele pode atacar a sua, tirar sua paz, tirar sua esperança, tirar sua alegria. E aí o que acontece? Jó diz assim, bem sei eu que tudo podes. Então Deus sabe e pode estruturar a sua vida. E a última coisa é que Deus, ele manda que Jó comece a orar para os seus amigos. Então o que significa isso? Quando nós começamos a enxergar além daquilo que nós precisamos enxergar. Então, às vezes, a sua miséria, a sua luta é tão grande que você não consegue enxergar, talvez, a situação e a luta e a miséria do outro. Talvez você está vivendo momentos tão difíceis que você acaba só olhando para dentro de si e não consegue ver também, às vezes, que a sua esposa está sofrendo. Você não consegue ver que seus filhos estão sofrendo, ou que seu marido está sofrendo. Você não consegue ver, talvez, lá onde você convive, no seu trabalho, pessoas que estão sofrendo. Você não consegue ver a igreja que precisa da sua ajuda, porque tem gente ali sofrendo. Tem gente que precisa de um abraço, de um aperto de mão, de uma visita. Então, quando Jó ele atenta, ele começa a orar pelos seus amigos, a ideia é que Jó está se preocupando agora, não mais consigo mesmo, não mais ter só uma introspecção dentro dele, né? Como o salmista diz, por que está batida a minha alma, por que está tão desesperada dentro de mim? Mas Jó consegue ter uma visão maior do mundo, do cosmos. Ele tem uma cosmovisão de que Deus manda ele fazer. E ele começa a orar. E a Bíblia diz que então há um retorno, há uma bênção especial. Os seus parentes, seus amigos, vêm com cada um e traz uma bênção, uma ajuda, uma dádiva. E com aquilo, Jó se recupera financeiramente. Deus dá novos filhos. Deus dá para ele as novas propriedades, novos gados, novas ovelhas. E Deus faz com que o casamento de Jó, Deus não dá uma nova mulher para Jó, Deus dá a mesma mulher para ele. Então, nessa mesma condição, ela pode também experimentar a bênção de Deus. Nessas mesmas condições que você esteja agora, se você conseguir olhar para o alto, conseguir começar a pensar nos que você pode ajudar, orar pelas pessoas, perdoar, Deus pode fazer um milagre na sua vida, como fez um milagre na vida de Jó, porque Deus é o mesmo de ontem e de hoje e para todo sempre. Que Deus te ajude, shalom, shalom, paz e prosperidade para você. Deus cuida de você. Se você quiser nos ajudar, manda aí seu clique ou passa para os seus amigos aí. Grande abraço.